Oi, gente, enfim, eu não gostaria de estar fazendo esse vídeo, mas dada a proporção de maluquices que eu ando lendo, que eu ando vendo com os meus próprios olhos, eu achei que fazer um vídeo sobre o ocorrido, a partir da visão de quem estava lá, né, de quem passou muito tempo lá no Museu Nacional, se tornava necessário. Enfim, se você ainda não entendeu sobre o que eu estou falando, provavelmente você sabe do que eu estou falando, que você viu a thumb do vídeo, mas enfim. Eu estou falando sobre o incêndio do Museu Nacional, que ocorreu no dia 2 de setembro, por volta das 6 horas da noite, enfim, né? Logo após o fechamento do museu para visitação. E nesses dias que se passaram, eu tô assim, catatônica ainda. Eu ainda quero acordar e tipo falar, ok, isso não aconteceu. Eu achava que seria uma pequena parcela da população que não saberia do que se tratava o museu, do que se trata essa instituição, que não é só um museu, gente, é uma instituição de pesquisa, também uma instituição de ensino. Mas depois que, tipo, declarações como a do Crivella, que é uma autoridade política, não tem a menor noção do que era o Museu Nacional, enfim, eu achei que eu poderia ter algumas contribuições ainda que pequenas sobre o assunto. Eu vim falar aqui do ponto de vista de quem estuda lá. O Museu Nacional, ele é a minha casa. Quando eu digo a minha casa, não é a minha segunda casa, é a minha casa. Porque ali, pra mim, era um lar. Eu estou ali desde 2011, 2012. O meu trabalho de conclusão da graduação foi feito no Museu Nacional. O meu mestrado é feito no Museu Nacional. Todo o meu material de pesquisa estava no Museu Nacional, salvo algumas coisas que eu tinha que revisar, que eram documentos que estavam em outra instituição, mas que é uma pequena parcela da minha dissertação, do que seria a minha dissertação. E nós que somos alunos, que somos pesquisadores, do diretor ao servente, todos nós estamos desolados. Enfim, é extremamente difícil encontrar palavras. Enfim, a minha intenção é situar vocês do que é o Museu Nacional. Bom, eu acho que a principal coisa é falar o que é. O Museu Nacional é um museu de história natural. Ali ele abarca pesquisas de material arqueológico, e quando eu digo arqueológico, amplo, assim, arqueologia pré-histórica, greco-romana, egípcia, coleções etnológicas, material histórico, antropológico, material meteorítico, material da geologia, mineralogia, da biologia, diversas áreas da biologia. Minha cachorra está enlouquecida, latindo. Enfim, nós éramos o quinto maior museu do mundo, em termos de acervo. Nós tínhamos 20 milhões de itens catalogados. E quando eu digo 20 milhões de itens, não são todos os itens, porque... Cara, meu cachorro tá impossível. Todos os anos essa coleção aumentava, porque eram feitas escavações, eram feitas doações, novas descobertas eram feitas e novos itens entravam para o catálogo. Nem tudo estava exposto, porque alguns itens ainda estavam sendo catalogados, ainda estavam sendo pesquisados, itens únicos. Então, enfim. E a gente ainda não sabe a estimativa do que a gente perdeu ainda. Não se pode falar que tudo foi perdido, porque a gente ainda não tem a real dimensão do que foi perdido. É claro que foi catastrófico, mas até, né, que a gente possa entrar lá
e avaliar tudo e retirar o que sobrou, o que pode ser restaurado, enfim. A gente não pode ter uma real dimensão dos danos. Gente, o Museu Nacional, ele era um local que atraía todo tipo de público. Ele era extremamente barato de entrar. A inteira do Museu Nacional custava cerca de R$8. Todo tipo de gente ia para o Museu Nacional. Fora os dias em que a entrada era gratuita, porque tinham dias especiais em que você não pagava nada para entrar. Ele por muitas vezes foi citado como a joia do Rio de Janeiro. A joia do Rio de Janeiro que era negligenciada por décadas. Esse não é... E assim, nossa, eu ouvi todo tipo de boçalidade na internet. Gente culpando o PT, gente culpando o Temer, gente culpando a Dilma, enfim. Como se isso fosse um problema de 10 anos, de 15 anos. Isso não é um problema de ontem, isso é um problema de décadas. Diretores do museu há décadas reclamam do descaso do Brasil com o Museu Nacional, do descaso dos nossos políticos com o Museu Nacional. E eu também vi muita gente atacando esses pesquisadores. Falando, tá vendo, fulano de tal, que era diretor do museu, apoiava o pessoal. Gente, eu não quero entrar no mérito se isso é verdade ou não, mas isso é estúpido de se dizer. Extremamente estúpido. Eu vou dar uma situada sobre mais ou menos o que tinha ali, né? Muitas pessoas perguntam pra gente como se a gente tivesse uma completa noção do que foi perdido, do que tá lá, enfim, do que sobrou. E nós não temos ainda. E qualquer veículo que afirme qualquer coisa nesse momento é um veículo mentiroso. Então, se vocês querem procurar informações, procurem informações nos sites do Museu Nacional, nas redes sociais do Museu Nacional. Porque nesse momento o prédio está sob vigilância da Receita Federal. Então, enfim, as perícias vão ser feitas. E agora a gente não pode afirmar coisas, porque seria arbitrário, seria desonesto. E eu gostaria de situar um pouco e pôr imagens aqui sobre o que tinha lá dentro, para as pessoas que, assim como o Crivella, por exemplo, não fazem a menor ideia do que era o Museu Nacional. Ele achava que era só a casa do imperador, ele achava que, sei lá, só tinha um remanescente da coroa lá, entendeu? Ai, meu Deus. Enfim, vamos situar mais ou menos o que tinha lá. Bom, tinha o maior meteorito que caiu no Brasil, o Bendegó. Eu vou botar a data aqui que ele foi lá pro museu, porque eu não sei de cabeça. Bom, ali foi a morada da família imperial, sim. Do primeiro, do segundo imperador e de Dom João VI, enfim. Os filhos de Dom Pedro I nasceram ali. Ali foi assinada a independência do Brasil pela Imperatriz Leopoldina. Ali também foi o local onde a Imperatriz Leopoldina faleceu. Tem uma imensa coleção paleontológica. Parece que 1/3, eu não vou lembrar exatamente a porcentagem, dos pterossauros, sei lá, do Brasil, estavam ali. Isso é algo muito grave. Uma coleção antropológica, etnológica gigantesca de povos indígenas que nem existem mais. Um compilado de cantos, descrições linguísticas desses povos que, né, enfim. Tinha a Luzia, que é o fóssil humano mais antigo do Brasil, que se tem notícia. Eu vou colocar mais ou menos a datação dela aqui na tela, porque eu também não sei de cabeça. E para vocês terem ideia do que é a Luzia, a existência, a descoberta da Luzia é responsável por pôr em dúvida a ideia, a principal teoria que a gente tem de ocupação das Américas, que é do Estreito de Bering, enfim, que a galera chegou pelo Canadá e foi descendo. A Luzia, pela sua datação, põe em dúvida essa teoria, para vocês terem uma ideia da importância desse fóssil. Não um fóssil que ela não tinha sido fossilizada, né, mas enfim, desse remanescente humano. E o que significava para nós, pesquisadores, ela estar lá. Nós tínhamos uma coleção egípcia que era a maior da América Latina, com itens raríssimos, itens únicos, que não se tinha nem mais no Egito, né? Nós tínhamos uma coleção de múmias andinas, tínhamos uma coleção pré-colombiana enorme, novamente, itens únicos que só tinham ali no Museu Nacional.
O Museu Nacional, ele é um refúgio, era um refúgio da pesquisa no Brasil. E quando eu falo isso, eu não quero ser mal interpretada, eu não quero dizer que não existam outras instituições importantíssimas no Brasil, mas ele era um dos pilares do Brasil quanto à pesquisa acadêmica, né? Ele era um local que abarcava pesquisadores de vários lugares do mundo e do Brasil. E nós estamos órfãos agora. E assim, nós somos vítimas, né, dessa PEC do teto que congelou por 20 anos os investimentos em áreas sociais. O nosso orçamento sempre foi um orçamento baixíssimo, a gente sempre tirou leite de pedra. E eu quero deixar claro aqui que as pessoas que trabalham lá, os professores, os pesquisadores, os alunos que trabalham lá são pessoas que estão lá por amor. Porque não dá pra dizer que a gente tá lá pelo dinheiro. Porque chega a ser ridículo, assim. O orçamento do museu era de 500 mil reais por ano. Sendo que tem anos que a gente não recebe esse dinheiro completo. O Museu Nacional custava aos cofres públicos menos do que um juiz do STF. O que é ridículo, né? Porque isso diz o que é mais importante para os nossos políticos, né? A nossa história não é importante para os nossos políticos, ela está sendo claramente desmantelada, assim como toda a educação brasileira, né? Está sendo desmantelada. O que eu quero dizer com isso? Que o Museu Nacional, ele não é só entretenimento. Ele não é um local apenas de lazer. Ele é um local de pesquisa, ele é um local de ensino. E essas pessoas que dependem desse local perderam isso agora. Enfim, nem tudo do museu foi perdido, né? Alguns políticos vieram brandar isso. Ah, mas não foi tudo que foi perdido. Algumas áreas do museu não pegaram fogo. Esclarecendo aqui para quem não, né, tá ouvindo essa galera. Gente, o palácio inteiro pegou fogo. O acervo que se salvou estava nos prédios anexos. Ou foi tirado por pesquisadores enquanto o prédio estava em chamas. Existem prédios anexos, uma parte no subsolo, que tinham alguns laboratórios e que também tinham alguns containers com materiais. Só que o calor também pode ter danificado e destruído esses materiais. Até que os pesquisadores possam entrar no prédio, possam olhar esses containers, os pesquisadores responsáveis por esse material, a gente não pode atestar nem afirmar nada. Mas também existiam outros anexos mais longe na Quinta da Boa Vista, mais longe do palácio, que é ali no Horto, que é na entrada ali, como quem vem da Supervia, que eram outros laboratórios que aquele acervo tá salvo, né? Aquele acervo não chegou nem perto de ser tocado. Gente, assim, muitos pesquisadores que estavam ali, muitos professores que estavam ali, entraram no prédio em chamas para pegar o que dava. E independente de ser a sua pesquisa ou não, de sair carregando o que dava para carregar. Isso é extremamente triste. Isso é humilhante para o Brasil. As pessoas estavam saindo com material inflamável em suas mãos, com vidros com álcool, com amostras, para minimizar o risco de explosão. E essas pessoas lamentam de não ter conseguido pegar mais coisa. Bom, para situar as pessoas, o museu é um prédio de 4 andares. 2 desses andares eram de exposição. E o terceiro andar era um andar de pesquisa, onde tinham laboratórios. E ali, a maioria dos laboratórios, todo o museu tinha material inflamável. Todo. Desde material químico mesmo, álcool, formol, xilol, enfim, até materiais feitos de palha, que eram cestarias, tecidos, material esqueletal, que também não deixa de ser combustível. E isso expõe o que a comunidade acadêmica tem passado nos últimos anos. Isso é o retrato do que a gente passa como pesquisador. É fazer o que dá. É ter que entrar num prédio em chamas e pegar o que tá pela frente, o que dá pra ser salvo, independente de ser seu ou não. Enfim, esse é um retrato do que a gente vive. E isso tem sido denunciado há décadas. O Kellner, que é o diretor do museu atualmente, que entrou em fevereiro, ele se mudou para uma sala que estava toda deteriorada, para que quando ele fosse entrevistado ficasse claro, saísse nas fotos, saísse na manchete, qual era o estado do Museu Nacional. Que ele precisava de verba, que ele precisava que as autoridades políticas olhassem pra gente. E, enfim, isso mostra qual era a nossa realidade. Ali tinham pesquisadores que tiravam dos seus bolsos para manter os seus laboratórios. Professores que davam dinheiro
para recarregar os Rio-Cards de seus alunos, porque os alunos não tinham bolsa, não tinham como vir trabalhar. Pessoas, professores que já pegaram aluno que tipo eram de outros países ou que eram de outros estados, que colocaram dentro de suas casas para que eles não tivessem que abandonar a pesquisa deles. Bom, continuando esse vídeo, né, outro dia, eu tô menos emocionada hoje, essa semana foi importante, né, para quem tá lá no Museu Nacional, tiveram muitas passeatas. Também tivemos muitas reuniões com os discentes, docentes, enfim. Foi importante essa semana, né, pra gente poder avaliar toda a situação, tudo que tá acontecendo. E, enfim, né. Agora não tem títulos, não tem tamanho de currículo Lattes que faça com que a gente se sinta melhor do que o outro, né? Estamos todos no mesmo barco de merda e agora se a gente não se der a mão, todo mundo morre afogado. Bom, finalizando o vídeo, né, tem muita coisa, muita treta política por aí, muita gente imbecil, muita gente que não tem a menor ideia do que está falando, sabe? Nossa, cara, tá... Bom, falando sobre as bestas, os loucos e os abutres, assim, eu vivi pra ver drone da imprensa conhecida, não vamos citar nomes, ser abatido pelo exército, assim, porque o exército tá fazendo um cordão de isolamento, né, tá fazendo a segurança do museu, e eu vi isso, assim, aquela mídia abutre ao ponto de, tipo, né, urubuzar mesmo a carniça, né, isso é muito complicado, né. E a gente está fazendo várias manifestações que estão sendo extremamente inibidas pela galera da extrema-direita e pela galera pró-monarquia, assim, que essa galera saiu da caverna. Enfim, né? E assim, sobre essa galera da extrema-direita, a única coisa que eu posso falar é que eles não fazem a menor ideia do que eles estão falando. Uma galera que fala que, tipo, o reitor da UFRJ é do PSOL, tem que tirar o Museu Nacional da UFRJ. Gente, não falem esse tipo de idiotice, tá? Pelo amor dos deuses que vocês acreditam. O Museu Nacional é uma instituição de ensino que pertence à UFRJ. Tirar da UFRJ não resolve o problema. A UFRJ é uma instituição, junto com o Museu Nacional, que está sofrendo também com os cortes da educação. Não é uma culpa de uma pessoa, gente, é uma culpa de décadas. Também não é uma culpa que seja do PT ou do PSOL. Não é um problema de 10 anos, é um problema de décadas. Então, assim, essa galera de extrema direita tá completamente equivocada no que tá dizendo, entendeu? A gente não tem um Judas pra bater, não é esse o ponto, e não é assim que as coisas se resolvem. Outro problema muito sério também é a galera da pró-monarquia, que assim, eu tô vivendo pra ver um negócio desse. É uma coisa assim, né? Eu nem sei como explicar, assim, como historiadora de formação, pra mim um banquete ver essa galera e falar assim, nossa, quanta gente doida junto. É um banquete para um antropólogo que está acontecendo, assim. E eu fico pensando assim, gente, um aviso, coleguinhas, prestem atenção no que o professor de história fala, gente, porque eu tô ouvindo as coisas feias de ouvir, entendeu? De falar assim, essa pessoa não tem o menor conhecimento de história do Brasil, assim, porque pra falar que, tipo, o Brasil Império era ótimo, não tinha revoltas, todo mundo era beneficiado. Gente, isso é... Eu não sei, sinceramente, o que é isso, assim, além da falta de conhecimento histórico básico, né, fundamental, coisa que você aprende na primeira série e o cachorro está latindo, sabe? É muito tenso, isso é perturbador, gente. E eu acho que isso é um reflexo da educação no Brasil, sinceramente, assim, porque, cara... Um país sem ciência, ele não tem capacidade de produzir conhecimento próprio, sabe? Ele é muito complicado isso, porque é o tipo de coisa que a gente está ouvindo de pessoas que têm acesso ao conhecimento, sabe?
E esse é o tipo de coisa, de ideia que eles formam na cabeça deles. Então é um pensamento muito reacionário e burro. É um conhecimento burro, sabe? Um conhecimento burro não, é uma ideia de pensamento muito equivocada. E sobre pensamentos equivocados, não é mesmo? Estamos tendo conhecimento, estamos tendo aí ideias equivocadas até mesmo das militâncias. Porque eu vi muita gente falando merda. Pessoas da esquerda, pessoas de movimentos, né, que precisam de um pouquinho de ajuda aí para processar esse pensamento. Isso é muito preocupante. A gente está vivendo uma onda reacionária que me preocupa demais, assim. Gente comemorando o incêndio do Museu Nacional como uns culpando, né, a esquerda brasileira, os esquerdopatas tacaram fogo no Museu Nacional, ou então aquilo ali queima mesmo porque era o ninho dos esquerdopatas, ou então queima mesmo porque era um símbolo da opressão branca, era um museu de espólios dos povos que foram escravizados pelos brancos. Assim, gente, isso é de uma falta de conhecimento histórico tão grande de vocês falarem assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo no Brasil? Enfim, gente, então, uma leve dica aqui. As coleções do Museu Nacional foram adquiridas de forma legal, tá bom? Eles não vieram de espólios, como muitas coleções de muitos museus por aí, tá bom? Eles não vieram, aqueles objetos que estavam lá não vieram por meio de saques, tá? Eles foram adquiridos legalmente, eles foram comprados, eles foram dados de presente. Por exemplo, a coleção da exposição sobre o continente africano, que tinha o trono do rei de... eu acho que é de Daomé, eu posso estar falando merda, mas o que eu estiver falando que esteja equivocado, eu vou colocar aqui no vídeo. Foi uma exposição montada com presentes dados para Dom João VI, desse rei. Então, assim, não foi uma coisa que chegaram lá, saquearam e não, tá? Muitas dessas coleções foram adquiridas a partir de escavações, de compras, de presentes. Então não falem merda dizendo que aquilo ali, enfim, advém de saques e de violências praticadas com os povos colonizados. Não, tá, gente? Não fala merda, tá feio. A gente tá num país, não é segredo pra ninguém, mas talvez seja vista essa onda de loucura, né? A gente tá num país que ele não leva a sério os seus profissionais. A gente vê como é que é a situação da pesquisa no Brasil. Nós que somos pesquisadores, nós não somos levados a sério. Nós não conseguimos ter condições de trabalho que propiciem o avanço da ciência no Brasil. E quando a gente perde esses pesquisadores, porque agora eles perderam uma instituição, perderam com aspas, né, gigantescas, eu acredito que vai haver um déficit muito grande de cientistas. E quando esses cientistas acabam por migrar para outros países, porque aqui no Brasil eles não estão tendo condição de fazer ciência, a nossa perda é muito grande, porque a gente emburrece enquanto nação. E aí esse tipo de gente que fala que tipo o império é maravilhoso, era maravilhoso, prolifera, porque não tem um cientista que vira e fale, amigo, você tá errado, você tá falando besteira. E isso é muito triste. Porque num país que leva a sério os seus profissionais, esse profissional estaria trabalhando para a sociedade, produzindo conteúdo. E fica aqui o meu apelo, gente. O Museu Nacional, ele não acabou. O Museu Nacional, ele tá vivo, porque ele também é constituído das pessoas que estão lá trabalhando nele e das pessoas que estão construindo e reconstruindo o acervo. Então a gente precisa muito da força de vocês, porque nós estamos trabalhando de noite. A gente sabe que muita coisa não pode ser restabelecida, mas nós estamos. A coleção do museu está em constante formação.
Eu vou deixar aqui o link das redes sociais do museu para que vocês fiquem atentos a tudo que está acontecendo e para que vocês possam também ajudar o Museu Nacional da forma que vocês puderem. Nós estamos aceitando doações de acervo, nós estamos aceitando dinheiro também, porque nós temos a Associação dos Amigos do Museu Nacional, que qualquer um pode doar, qualquer quantia que achar válida. E é isso, gente, fica o meu apelo, cuidado com o que vocês estão ouvindo, procurem fontes diversas de conhecimento para que a burrice deixe de ser propagada, gente. Então esse é o meu apelo. Beijo pra vocês e leiam muito, tá? Não se conformem com aquilo que um diz, que eu digo, que enfim, aquilo que é confortável pra vocês. Se tá confortável demais, procura outra fonte. Que existe a grande possibilidade de, se você tá incomodado com um discurso, que quer dizer que você tem que prestar mais atenção nele. Não que necessariamente ele vai estar certo, mas é bom a gente ouvir lados diferentes e opostos daquilo que a gente concorda de bom grado. Então é isso, até o próximo vídeo.